Paz do Senhor, queridos. Tenho certeza que vocês estavam com saudade daquela palavra fresquinha do céu para o seu coração, amados. Tá demorando, né? Chegar a palavra aí, né? Eu sei que vocês estão querendo ouvir a palavra, eu sei. Amados, hoje nós vamos falar na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 9 e o 10. Vou resumir aqui o 9 e o 10 para não ficar muito longo o vídeo, tá, amados? Senhor, ajuda nós a entender, Pai, a Tua palavra, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, Pai. O Senhor continue nos abençoando para entender a Tua palavra e o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Que essas pessoas possam pegar o que o Senhor está querendo falar, o que o Senhor está querendo falar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, assim como eles vão pegar a palavra, é para mim também entender, Senhor. O Senhor sabe que eu sou um aprendiz, que eu quero ouvir a Tua palavra. Nós somos os aprendizes e querer ouvir a Tua palavra assim como passa para outras pessoas, assim está sendo passada para mim, Pai. O Senhor sabe que isso me ajuda a alimentar a Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, continua nos dando força para que nós não possamos desistir da Tua caminhada, Pai. Muito obrigado, Senhor, que não deixe eu desviar desse caminho, que eu possa estar sempre nesse caminho, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ler a palavra, que já está escrito há muito tempo, mas Sua palavra é viva e eficaz. Que essa palavra possa entrar no nosso coração em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados, nós vamos falar dos sacrifícios do santuário por causa das suas imperfeições, deviam se repetir-se, mas o Cristo é único porque é perfeito. No capítulo 9, no versículo 6 em diante, amado. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Isso não é dessa criação, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque esse sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparcida sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. É por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todo o mandamento segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água de lã e purpúrea, e
e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. É semelhante e aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vossos os tabernáculos, todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura dos verdadeiros, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas nem a si mesmo oferece muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santuário como sangue alheio. De outra maneira, é necessário que fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como homens estava ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque tendo a lei, aqui no capítulo 10, amado, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados de uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Porque entrando no mundo de sacrifício e ofertas, não quiseste mais corpo, me preparaste, holocaustos e oblações pelo pecado. Amado, oblação é oferta a Deus, ação de oferta a Deus, tá? Então disse: Eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado. Não quiseste, nem te agradarão os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que santificados. E também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito: Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Amém, amados, por essa palavra? Amados, eu não entendi o que o Senhor está querendo dizer, que antigamente
como lá na época do Velho Testamento, eles ofereciam bodes, touros, como sacrifício a Deus. E quando Jesus veio à Terra, ele veio para testificar e mudar algumas coisas. Aí fala, então Deus errou naquela época? Não, porque naquela época era um tempo. Então naquele tempo era necessário aquilo. Hoje nós vivemos em outra época, em outra geração. Então, amado, você pode ter certeza, Deus nunca erra no que ele faz. Ele sempre sabe o que faz. Ele nunca faz algo para dizer, Deus errou nisso, Jesus errou naquilo. Não, ele nunca vai fazer isso. Mas cada tempo, vamos supor, no meu olhar, se Jesus voltasse na Terra, ele fala que Jesus ia voltar para buscar o seu povo. Mas um exemplo, vamos supor que Jesus voltasse de novo aqui nesse mundo. Com certeza tinha muita coisa para poder consertar, o ser humano ser consertado de alguma forma. Então, se Jesus voltasse 10 vezes tinha que consertar o povo, porque como Jesus veio lá no ano 2000, em 2000 anos atrás, ele foi, passou pela morte, passou por várias coisas, para o ser humano entender que tem que fazer isso, seguir os seus caminhos, assim, 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 assim. Então, aí já se passaram 2000 anos. Quando Jesus veio de lá daquela época, até agora 2000 anos, muitas coisas mudaram, muitas coisas já aconteceram. Então, só que a palavra de Deus está aqui, ó. Ela é viva e eficaz. Isso aqui, ó, pode durar daqui mais 2000 anos, 3, 4, 5 mil anos. Ela vai ser sempre viva e eficaz. Quando eu vou abrir a Bíblia, eu falo assim, essa palavra é fresquinha, diretamente do céu. Parece que Jesus escreveu hoje, parece que Deus escreveu hoje aqui, ó. Só que aqui já tá, isso aqui é uma nova instrução para nós viver, amados. Só que não adianta a gente fugir. Nós, lendo a Bíblia, a gente conhecendo o que Deus está querendo falar conosco, a palavra é sempre fresca e sempre viva e eficaz no nosso coração. Amém, amados, por essa palavra? Palavra poderosa, né, amados? Então, foi mudado, tem aqui o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele já passou numa geração muito lá atrás. Aí, quando Jesus veio, ele veio para mudar algumas coisas, porque a gente não precisamos mais sacrificar um animal hoje em dia. Jesus, ele veio, passou por aquilo para a gente ter um livre acesso com Deus. Hoje nós temos um livre acesso para falar com Deus, porque antigamente o sacerdote tinha que esperar o sumo sacerdote falar com Deus e para depois vir falar com os seus sacerdotes. O sumo sacerdote falar com os sacerdotes. Aí Jesus veio para poder quebrar isso. Hoje em dia, nós temos o livre acesso para falar com Deus. É só eu dobrar meu joelho aqui e o Senhor já tem uma ligação direta com o céu. Glória a Deus por isso, né, amados? Glória a Deus. Mas antigamente não era assim. Antigamente o sacerdote primeiro falava com o sumo sacerdote e para depois o sumo sacerdote falar com os sacerdotes. Assim como na época de Moisés, Moisés falava com Deus, aí depois que, naquela passagem lá que ele guiava o seu povo, aí o Deus falava direto com Moisés. E assim era antigamente. Aí Jesus veio e passou por aquilo, pela morte, passou e mostrou a cura. Jesus fez muita coisa. Então ele nos ajudou a nós ter um livre acesso com o Pai. E hoje em dia tá tão fácil
para seguir ao Senhor. E hoje em dia nós temos igrejas bonitas, temos igrejas com ar-condicionado, tem instrumentos de som bonito, tem as vozes bonitas, tem muitos cantores bonitos, com vozes bonitas. Então hoje nós temos o livre acesso, para falar com Deus, orar, igreja bem arrumada, muitas coisas boas, só não serve a Deus quem não quer. Então naquela época era mais difícil ainda servir a Deus. Então, amados, o que não deixa a gente servir a Deus é os nossos próprios pecados, que nossos próprios pecados se afastam de Deus. O Espírito Santo quer falar conosco, quer sobressair com nós, mas nós preferimos estar no pecado, prefere as coisas ruins do mundo. Então, é muito bom que a gente lê a palavra, fala com Deus: Senhor, me ajuda a sair desses pecados, Senhor, me ajuda a caminhar. Não é fácil, porque tá vivendo um mundo assim para me poder sair. Amado, é assim. Mas, em nome de Jesus, nós todos vamos conseguir seguir esse caminho, que eu sei que não é fácil, mas nós vamos conseguir. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos vocês. E fica aí com a gente, sempre está ouvindo a palavra. Eu estou aprendendo. Enquanto eu estou aprendendo, vocês podem estar ouvindo o que o Senhor tem para falar conosco. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Senhor, eu te agradecer, Senhor, por essa palavra maravilhosa que tem colocado no nosso coração. O Senhor continua conosco, Senhor, para falar conosco sempre, Pai, para nós entender a Tua palavra, o que o Senhor está querendo dizer para nós. Continua nos abençoando, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar diante da Tua presença. Senhor, muito obrigado, Senhor, por nós termos o livre acesso de falar contigo. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Pai. Tudo que o Senhor tem feito, por nos ajudar, por nós ter esse livre acesso contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor continua nos abençoando, nos livrando de todo mal, nos guardando, que nós possamos ter um belo noite de sono tranquilo, Pai. Que o Senhor possa nos guardar todos os dias, que o Senhor possa cuidar dos nossos filhos, Pai, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada coração com a Tua palavra. Que o Senhor está sempre conosco, meu Pai. Te agradeço, Pai. Continua nos dando força em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.